Bom dia, gente. Como vocês estão? O assunto que a gente vai falar aqui hoje é um assunto que vocês amam, mas de certa forma vocês também fogem. Hoje a gente vai falar sobre o que realmente trava as tuas vendas e o dinheiro aí na tua vida. Eu vou fixar aqui para quem está chegando. O que será que está travando as tuas vendas, o dinheiro na tua vida? Tu sente que tu se esforça, né? Tu trabalha, tu tenta, só que o dinheiro não flui como tu gostaria, né? Como deveria. Ou então, tu até sabe vender, tu sabe o que tu precisa fazer para vender, tu sabe que o teu trabalho é bom, só que chega naquela hora ali de cobrar, de aumentar teu preço, de dar o preço, de aparecer para vender, de crescer profissionalmente e financeiramente, e tu trava. É exatamente nesses momentos aí que tu trava. E eu posso te garantir que na maioria dos casos não tem nada a ver com estratégia, com saber vender, nada disso. Inclusive, eu falei agora, eu lembrei de um caso que aconteceu com uma aluna minha, que era o seguinte. Ela identificou que tinha várias travas em relação à venda, em relação ao dinheiro. E aí, conversando com ela para entender essas travas, ela me falou assim: eu trabalho muito, 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 muito e não vendo. Aí eu fui entender o que era esse trabalhar muito, né? E aí eu pedi para ela, tá, me descreve aí como é que é o teu dia, o que é esse trabalhar muito. E aí ela foi me descrevendo o dia dela, e basicamente o dia dela se resumia em estar ocupada com várias coisas, em estudar muito, em fazer muitas coisas mais operacionais, e ela simplesmente não tinha nenhum momento no dia dela em que ela se dedicava para venda, para vender. Olha que doido. E aí a questão aqui é a seguinte: ah, mas então ela não sabia vender? Não é só sobre saber vender ou não. Porque uma coisa é a gente se dedicar para venda e não conseguir vender, mesmo tendo estratégia, e a gente entende que tem aqui bloqueios com venda, com dinheiro, com merecimento também. Bom dia, Nilza, minha querida. Mas no caso dela, o fato, olha só que doido, ela queria vender. Tá? Ela queria vender, ela estava incomodada porque não estava vendendo. Só que ela não fazia ações praticamente nenhuma durante o dia dela para vender. O saber vender é algo que a gente aprende. Existem técnicas, existem estratégias, mas a gente precisa ir para ação. O fato de ir para ação é que é aí que mora o bloqueio. Por que ela ficava se distraindo de certa forma com todas as outras coisas? Passava a maior parte do tempo estudando e simplesmente ela não aplicava nada do que ela aprendia, ela não parava para vender, ela não conversava com as pessoas e gente, a venda ela não acontece do nada. Não é simplesmente tu ter algo para vender e esperar que as pessoas venham comprar. A venda ela tem todo um caminho para acontecer, né? Então a gente precisa conectar com as pessoas, conversar com as pessoas, falar do nosso trabalho, explicar como o nosso produto ou serviço vai ajudar essa pessoa a resolver os problemas que ela tem. A venda envolve ali um caminho. Ela não estava dando nenhum passo desse caminho e não entendia por que não vendia.
Mas a questão por trás é por que que ela fugia disso. E é tão doido porque conscientemente o que que ela entendia? Não consigo vender. Mas inconscientemente ela nem sequer estava tentando vender. E é por isso que ela não vendia. E o que que fazia ela ter esse comportamento? As travas que ela tinha. Com venda, com dinheiro. Gente, muitas vezes é exatamente assim. Não é que tu não sabe vender. Ou que tu tem trava na venda em si. Mas as questões são muito mais profundas, então tu tem travas aí muito profundas com o dinheiro, com o teu merecimento. E nem sequer tu te coloca ali na estrada, né? Para fazer a venda. E ela não conseguia perceber isso. E isso é que é o mais intrigante, né? Porque, pela lógica, uma pessoa que quer vender, o que ela precisa fazer? Ações de venda. Não é o mínimo? Não é algo lógico? Na cabeça dela, o fato dela estar estudando muito era ela trabalhando muito e automaticamente a venda viria. Só que era muito inconsciente. E eu não tô falando que a gente não precisa estudar, né, gente? Mas ela considerava o estudo trabalho. E não deixa de ser, faz parte do trabalho, a gente precisa estudar, se preparar. Porém, ela passava a maior parte estudando, a maior parte do tempo estudando. Ela não se dedicava em nenhum momento a ações de venda. E achava que não vendia porque tinha alguma coisa errada ali, porque ela não sabia vender, mas ela nem testava, ela nem tentava. Então foram tantas percepções, tantas percepções. E aí ela acordou, obviamente, a gente trabalhou ali as questões que ela tinha com a venda, com o merecimento, com a relação dela com o dinheiro. E, obviamente, a partir disso, a gente também olha ali para o comportamento da pessoa e como mudar esse comportamento. Então, é importante estudar, mas precisa ter momento para vender, para conversar com as pessoas, para conectar. No caso dela, que trabalhava aqui pela internet, de fazer conteúdo, de conversar com as pessoas, de mostrar para as pessoas ali o que, que ela fazia. E nada disso ela estava fazendo. O dia dela se resumia em estudar. E aí, qual é a impressão que ela tinha? Eu trabalho demais, mas eu não tenho resultado e eu não vendo. Tem que ter estratégia para vender bem. Com certeza, tem que ter estratégia, mas para a gente executar as estratégias, a gente precisa estar bem. A gente precisa se relacionar bem com o dinheiro, com a venda, com o nosso merecimento, né, com o nosso valor também. Então, muitas vezes, o problema nem é a estratégia, porque estratégia é algo que a gente pode aprender, estudar, adaptar. A gente erra, corrige, a gente pratica. Mas a parte que justamente te impede de fazer tudo isso é o ponto que trava a maioria das pessoas. Então, se hoje tu tem dificuldade com a venda, tu tem dificuldade aí em fazer dinheiro, ou tu até faz dinheiro, mas tu não consegue manter esse dinheiro, ou tu chegou ali no limite e tu não consegue ir além, existe algo mais profundo aí que a gente precisa olhar. Então, muita gente acha que tem bloqueio com dinheiro porque não sabe vender, porque não sabe sobre marketing, porque não sabe se posicionar. Só que aí lá por trás, tudo isso tem algo mais profundo. Por quê que tu não consegue vender? Ou que tu não sabe vender? Ou que tu simplesmente não faz ações para vender? Por que que tu não te posiciona como tu tem que te posicionar? E aí, por que tem... Pensa aí. Responde aí para mim. Por que que tem gente que sabe muito, então, né? E continua
sem conseguir vender, sem conseguir fazer dinheiro. E por que que tem gente tão menos preparada que está prosperando? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já viram pessoas que tu olha e pensa, meu Deus, mas como é que essa pessoa consegue vender tanto, fazer tanto dinheiro? E às vezes tu olha para outra e diz, meu Deus, mas como que pode essa pessoa não prosperar? Olha só tudo que ela sabe, olha quem ela é, né? Olha tudo que ela já construiu. E aí, gente, que o dinheiro, ele não responde só ao que a gente faz, ele responde ao que a gente consegue sustentar emocionalmente. Então, não é sobre o dinheiro, é sobre o que o dinheiro nos desperta. Qual é o sentimento que o dinheiro nos desperta? O que ter mais dinheiro, ou fazer dinheiro, ou vender faz a gente sentir? E aí os bloqueios que mais aparecem, né, são tu sente culpa ao cobrar. É como se fosse errado cobrar. Tu quer postar alguma coisa ali, às vezes para vender, por exemplo, pra oferecer, para falar do teu trabalho, e aí tu trava, tu não posta. Tu sente vergonha de vender como se vender fosse algo errado. É como se vender incomodasse as pessoas. Muitas vezes tu baixa teu preço, tu dá desconto sem nem a pessoa te pedir. E toda vez que tu vê ali uma oportunidade de crescer, de fazer dinheiro, de vender mais, tu te sabota. Aí lá no fundo, vem aquela sensação mesmo de desconforto ali, quando tu te vê com essa possibilidade, né, de crescer, de prosperar, de ganhar mais dinheiro, de vender mais. Prosperar gera desconforto. E, gente, toda vez que a gente chega num ambiente ou quer entrar em um ambiente e a gente se sente mal, a gente sente desconforto, é porque a nossa estrutura emocional não está acostumada, não está familiarizada com aquilo ali. E a nossa mente, ela sempre vai te tirar desse lugar. Lembra que a nossa mente não gosta de desconforto? Então, se vender muito, ganhar muito dinheiro, vender muito, cobrar caro, me causa um desconforto, existe um bloqueio aí, existe uma identidade, tá? O que é a minha identidade? É como eu me vejo, é como eu me sinto, é como eu me conheço, me percebo, é como eu acredito ali que eu mereço. Se a minha identidade sente desconforto, ganhando mais, cobrando mais, vendendo mais, crescendo profissionalmente ou financeiramente, enquanto eu não resolver esse desconforto, eu não vou conseguir ter esses resultados. Porque a minha identidade não aceita. E quando a minha identidade não aceita, o que a minha mente vai fazer? Ela vai me tirar dali, ela vai me proteger dali. E vai me manter onde? No lugar que é familiar. Que é o lugar que eu já tô. É aquele limite de valor que eu faço. É aquele limite de ações que eu consigo colocar em prática para vender, para fazer meu dinheiro, para crescer, para expor o meu trabalho. Então observem aí o que vocês fazem, em que momentos, quando a gente fala de venda e dinheiro, existe esse desconforto, porque aí tem coisa para resolver. Porque aí tu quer crescer, mas tem uma parte tua aí que associa esse crescimento a perigo, a dor. E da onde que vem isso, né, gente? Isso normalmente começa, 99,9% dos casos, começa muito antes da vida adulta. É lá na infância. É lá na infância, na adolescência, principalmente na infância, porque o dinheiro, ele nunca é só dinheiro. Ele nunca foi só dinheiro. Muitas vezes, quando tu era lá pequenininha, dinheiro era tensão dentro de casa, era motivo de briga, era motivo de desentendimento, de conflito.
Consequentemente, era motivo também de muito medo, de muita dor. A palavra dinheiro, talvez, na tua casa, quando tu era pequenininha, significava escassez, discussão, culpa, crítica, sobrevivência. Tem o caso de uma pessoa que eu atendi, que a gente identificou na sessão que ela não conseguia prosperar. Por quê? O pai dela morreu quando ela era muito pequenininha, ela tinha menos de 1 ano de idade. Como? Ele foi assaltado, ele tinha comprado um carro novo, ele foi assaltado para roubarem o carro dele, tiraram a vida dele. Para ela, isso não tinha peso nenhum, ela nunca parou para pensar ou para olhar para isso, de entender por que ela não conseguia vender e prosperar. Mas bem resumidamente aqui para vocês entenderem, a gente identificou que o que ela aprendeu sobre dinheiro? Dinheiro é algo perigoso. Meu pai perdeu a vida por causa do dinheiro e eu não quero perder a minha vida também. É doloroso. Dinheiro traz dor. Dinheiro traz perda. Dinheiro traz tristeza. O dinheiro, o que tinha por trás do dinheiro na vida dela? Todos esses sentimentos que ela sentiu. E ela cresceu ali, além do medo constante que a mãe dela tinha em relação a ter dinheiro, porque ter dinheiro significou ela perder o marido, a filha, né, que era a minha cliente, ter perdido o pai. Essa pessoa que eu atendi, ela cresceu sem ter o pai dela. Então isso doeu muito durante muito tempo. E por que ela perdeu o pai dela? Por causa do dinheiro. Entendem? Então, o dinheiro na vida dela não significava dinheiro, prosperidade, conquistar coisas, algo bom. Significava algo muito pesado, medo, tristeza, perdas, abandono, porque a criança, ela não entende que meu pai se foi e por isso eu não tenho meu pai presente hoje. A criança pequenininha de 2, 3 anos, 4, 5 anos, ela entende, ela não entende, ela pensa, por que meu pai não está aqui? Por que eu não tenho pai? Por que meu pai me abandonou? A maturidade da criança, ela não alcança, aliás, a falta de maturidade da criança, ela não consegue entender isso. Aí a gente cresce, adulto, entende, cresci sem meu pai, porque aconteceu isso, e isso. Mas a dor que a gente carrega dessa infância, ela tá ali até que ela seja resolvida. Então, quando o dinheiro foi motivo de tensão dentro de casa, de briga, de medo, de discussão, de tristeza, de perdas, de culpa, de sobrevivência, o que o nosso cérebro aprende? Esse significado. É inconsciente, mas está ali. E aí hoje, como que é a tua relação com o dinheiro, com a venda, com o teu crescimento profissional? Toda vez que tu vai vender, que tu vai cobrar, que tu vai crescer, que tu vai ganhar mais, que tu vai aumentar ali o teu valor, o teu cérebro ele liga um alerta. Existe aquele alerta interno te dizendo: isso não é seguro, isso pode mudar muita coisa na tua vida, isso pode fazer com que tu perca pessoas, isso pode trazer conflitos para tua vida. Tudo isso vem ali como alertas da tua mente. Isso pode afastar pessoas, isso pode gerar julgamentos. É o que a tua mente entende. É a referência que a tua mente tem em relação ao dinheiro. Então, às vezes, na maioria das vezes, eu posso dizer, tu não trava na hora da venda. Tu trava no que tu acredita que vai acontecer depois da venda. Mas Letícia, eu acredito que eu vender muito vai me trazer benefícios. Quando eu falo acredita aqui, não é acredita a tua parte consciente, é acreditar da tua crença,
as crenças que estão instaladas, com todos esses registros que foram instalados desde que tu era bem pequenininha. Tudo que tu viveu em relação a qualquer coisa. Hoje a gente está falando aqui de dinheiro, de venda, mas serve para qualquer coisa. E aí, além de tudo isso que tu passou, que tu sentiu, que tu experienciou, tu também cresceu ouvindo as pessoas falando que dinheiro muda as pessoas, que dinheiro corrompe as pessoas, que rico é arrogante, quem ganha muito se afasta da família, que vender incomoda, que vender é insistência, que cobrar é feio. O que mais que vocês ouviram aí na infância em relação à venda, a dinheiro? Que rico não vai para o céu. O que mais? Ah, e tem mais um ponto aqui que eu também lembrei de outra pessoa que eu atendi, que é o seguinte. E isso aqui eu vou dizer para vocês que, olha, a maioria das pessoas tem isso. Que é mais ou menos assim. A gente teve uma aula lá identificando, né, qual que era a nossa zona de genialidade. Então, resumindo, é aquele lugar onde tu prospera, onde tu faz muito dinheiro, onde tu tem muito resultado, independente do dinheiro, mas que é um lugar leve para ti. Que tu não precisa de muito esforço, nem colocar muita energia, nem muito esforço, nem muito tempo, porque fazendo aquilo vai te gerar muito resultado de uma forma leve, divertida, prazerosa, enfim. Resumidamente, esse era o exercício lá da aula em questão. Aí, nessa aula, eu passei para as alunas um exercício onde elas identificariam nessa zona de genialidade dela, aonde elas poderiam ter mais resultado com menos esforço. E aí uma das alunas veio me questionar. Ela disse, eu tô aqui fazendo exercício, eu fiz tudo que tu ensinou, mas está sendo tão difícil para mim encontrar a resposta. E olha só que doido. O que ela não conseguia identificar que ela tinha, o que ela sentia prazer em fazer, quais eram as paixões dela, quais coisas ela tinha habilidade de fazer, porque daí lá no exercício, juntando tudo isso, a gente encontrava ali as respostas, né? De forma bem resumida, falando aqui para vocês entenderem. Aí ela me disse, eu não tenho, ela falou bem assim, ó, eu não tenho habilidade nenhuma, eu não tenho nenhuma paixão e eu não consigo pensar em nada que eu faça que me dê prazer. Olha só. Como a gente fica cegas, né? E aí eu falei para ela, olha, eu vou te falar só uma habilidade que eu sei que tu tem e que com certeza é algo que tu também ama fazer, que é uma paixão e que também pode te gerar muito resultado e muito dinheiro. E aí eu falei para ela, eu vou te falar duas habilidades que tu tem, muito fortes. Ouvir as pessoas e acolher as pessoas. Quando eu falei isso pra ela, ela falou, meu Deus. Aí qual a percepção que ela teve? É algo tão fácil que parece que não é certo. Como é que pode eu ter muito resultado, ganhar muito dinheiro, crescer, prosperar, enfim, fazendo algo que é tão simples, que é tão fácil, que eu gosto tanto, que me dá prazer, que me faz feliz. E aí aqui a gente vai descendo camadas, né? O que a gente identificou? Como que era para os pais dela ganhar dinheiro? Sofrido, doloroso, tinha muito esforço. E mesmo com muito esforço e trabalhando muito, eles nunca tinham ali muito dinheiro. Nunca foi fácil, sempre foi muito difícil. O que ela, criancinha, registrou? Ganhar dinheiro precisa ser difícil, doloroso, precisa de muito esforço. Hoje adulta,
algo que ela ama fazer, que ela já faz e que pode trazer muito mais resultado para ela, inclusive financeiro, ela vê como algo errado. E aí, o que a pessoa faz? Ela fica buscando outras alternativas, porque é como se aquela ali não fosse a correta. Como se aquela ali não fosse certa, como se aquela ali não fosse certa mesmo, né? Como se fosse errado trabalhar naquilo ali e ganhar dinheiro com isso. Gente, a gente pode ter resultado fazendo algo que a gente ama, sim. Fazendo algo que a gente gosta, que a gente se sente feliz, que a gente sente prazer, que a gente se sente viva fazendo isso. Sabe aquilo que tu mais gostava quando tu era criança? Sabe aquilo que tu mais gostava de brincar quando tu era criança? Geralmente é exatamente isso, ou algo relacionado a isso, que hoje na vida adulta tu vai fazer e tu vai prosperar, ganhar muito dinheiro e ter muito resultado, porque é leve. Não precisa ser pesado, não precisa ter esforço. Só que vocês viram quantas camadas por trás disso existe? O dinheiro, no final das contas, a venda no final das contas é uma consequência de tudo isso. De tu resolver tudo isso, na verdade. Ou uma consequência, no caso, não faço dinheiro, não tenho dinheiro, não consigo vender, também é uma consequência de tudo isso que não foi resolvido. Mas entendam que não é só conhecimento que vai trazer resultado, ou dinheiro, ou vendas para vocês, ou crescimento profissional, ou crescimento financeiro. É todas essas camadas que estão por trás. Então, para resumir, existe um resultado que tu tem hoje. Esse resultado, ele é referente ao sentimento que o dinheiro te traz, conforme tudo que tu aprendeu em toda a tua vida desde a infância. Para resolver isso, a gente precisa ver várias camadas que antecedem a isso. Da onde que vem isso? Qual é a raiz emocional que causa esse medo, esse alerta? Toda vez que tu vai crescer, cobrar, vender, falar do teu trabalho, tu trava. Gente, a gente também não foi ensinada a receber, a ganhar muito. A gente ouviu muito de, isso não é pra ti. Na volta a gente compra. Agora não dá. Ou só pode escolher um. Tem que escolher o mais barato, é só esse que dá para comprar. Então a gente foi ensinada não a receber, a poder, né? A gente foi ensinada a sobreviver. Muitas vezes ali no mínimo, né? Na escassez. Então enquanto esse padrão continuar, tu vai continuar trabalhando muito e recebendo pouco. Tu vai saber o que fazer e tu não vai conseguir fazer, ou tu até vai começar, mas tu não vai conseguir sustentar. Tu vai começar a crescer e quando tu te ver crescendo, tu vai recuar. Tu vai te encolher. Por quê? Porque emocionalmente o teu cérebro ele ainda tenta te manter no conhecido, no seguro. E toda vez que desperta esse alerta aí, tu vai voltar para aquele lugar. De não vender ou de vender só aquele valor e não ultrapassar aquele valor. De achar que não é justo, que não é certo. Gente, prosperar exige segurança interna. Força, não no braço, força emocional. Tu precisa te fortalecer emocionalmente. E para a gente se fortalecer emocionalmente, para a gente sustentar essa prosperidade, ter essa segurança interna, a gente precisa resolver tudo que está por trás. Enquanto tu não se sentir segura, tu não vai conseguir fazer nada disso. No momento em que tu se sente segura, em que tu está resolvida,
tu consegue cobrar, tu consegue se posicionar, tu consegue sustentar esses resultados e esse crescimento. E melhor, tu consegue receber e colocar o preço justo ali no teu trabalho sem culpa. Sem achar que isso tá errado, sem achar que precisa ser difícil, esforçado, cansativo. Não é sobre isso. Enquanto isso não for resolvido, tu pode aprender copy, marketing, aprender sobre posicionamento, estratégia, tudo isso. Tu não vai conseguir executar. Esse dia uma aluna minha falou, eu tô com dificuldade assim, 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 tô pensando em comprar um curso sobre isso. Eu disse, não. Se tu não tá conseguindo aplicar o mínimo que tu já sabe, não é aprendendo mais que tu vai aplicar. Tu não consegue agir. Tu tá travando aqui de fazer esse mínimo. Não é mais conhecimento que vai fazer tu agir e colocar em prática coisas ainda muito mais difíceis. Tu não tá conseguindo aqui fazer o básico, o mínimo, o simples. Como é que tu vai fazer o extraordinário? E aí, de novo, eram questões que ela tinha que resolver internas. Não era sobre aprender mais, saber mais ou sobre técnicas. Não. E é por isso, lembra que eu falei pra vocês? Como é que tem gente que sabe tão pouco e consegue prosperar? Porque ela resolveu. Porque ela não tinha essas questões para resolver, dificilmente, né? Geralmente é uma pessoa que resolveu essas questões. Por que a gente vê tanta história de pessoas que vieram do zero? E observem, se a maioria das pessoas muito bem sucedidas hoje não vieram do zero, do menos zero. E o que elas fizeram para sair desse lugar? Foi só aprender técnica e estratégia? Não. Elas trabalharam internamente essa questão da segurança, essa questão da base de tudo, né? Que é tu estar bem resolvida emocionalmente. Vai estudar a vida de pessoas bem-sucedidas. E aí tu olha para a história dela e vê. Geralmente elas vieram do nada, do muito pouco, às vezes do menos zero, mas elas resolveram as questões internas que elas tinham primeiro para hoje estar no lugar que elas estão. Não foi só técnica, não foi só conhecimento. Foi também, com certeza, elas buscaram, né, técnicas, conhecimento, mas não foi isso que elas buscaram primeiro. E muitas nem buscaram isso e foram aprendendo no caminho. O problema é a gente não conseguir fazer, o problema é a gente travar diante de tudo isso. Então entenda que o problema nunca vai ser só externo, tá? Tá no padrão interno. E aqui quando a gente fala de venda, de dinheiro, é padrão interno emocional que está ligado ao dinheiro. E é exatamente isso que a gente precisa trabalhar. E é exatamente isso que a gente trabalha para resolver qualquer trava que tu tem. E aí, de novo, eu te falo, depois de entender tudo isso, saber de tudo isso, tu vai continuar tentando resolver tudo que está do lado de fora sem olhar para dentro? O que a partir de hoje tu vai resolver primeiro? Vai estudar mais? Tu vai comprar outro curso? Ou tu vai buscar resolver as questões emocionais que estão por trás? Todas essas camadas escondidas que tem aí. E hoje a gente falou aqui de venda, de dinheiro, mas é sobre qualquer trava que tu tem. Seja da tua saúde, do teu corpo, de relacionamento. Sei lá, tu quer emagrecer, tu quer fazer uma transição de carreira, tu quer ser uma mãe melhor, tu quer ter um relacionamento melhor. Eu não sei. Tu quer vender mais? Tu quer te posicionar? Tu quer te expor e tu não consegue? Independente do que seja. Primeiro, a gente precisa olhar para dentro. E depois de te falar tudo isso, é óbvio, né, que eu vou te trazer a solução. Qual que é a solução? Reprogramação mental. O que eu sugiro? Que tu busque um profissional para te ajudar, porque sozinha tu não consegue. Qual profissional? Um profissional bom que tu confie, mas é obviamente que eu prefiro que seja eu. Até porque o meu programa de reprogramação mental, ele é
tratado não só como um produto, ele não é um treinamento, ele é um acompanhamento. Eu digo assim, ó, tu compra ali um programa e tu recebe uma mentoria, porque eu te acompanho em cada passo. Tenho suporte comigo direto no meu WhatsApp 24 horas. Tem a comunidade lá das alunas onde tu pode compartilhar, fazer troca. Além de todo o conteúdo, além dos encontros ao vivo e tudo mais que eu te entrego lá, porque o que eu mais faço é dar presente para as minhas alunas e entregar bônus e coisas adicionais. Então não tem por que tu continuar tentando sozinha. Existem ferramentas para resolver isso. E existem ferramentas que tu pode resolver isso de uma forma muito mais rápida, muito mais simples, onde tu pode aprender a aplicar no teu dia a dia e resolver todas as travas que vão surgir. Porque a gente vai resolver algumas e outras vão surgir. Resolvi, comecei a vender, comecei a fazer mais dinheiro. Perfeito, tu resolveu uma trava aí que tu tinha. Aí tu vai para outro patamar de crescimento. Pode ter certeza que tu, quando tu vai para esse outro degrau para crescer mais, para ir além, para outro desconhecido que tu ainda não viveu, vai travar de novo. Por quê? Tem mais coisa para olhar. Quando tu tem acesso ao programa completo, tu sempre vai resolver o que vier para resolver. Então não é a gente resolver uma coisa e tchau. Não. Eu digo para as meninas, né, que isso vira como como é que a gente fala? Um modo ali de vida, né? Não é só um treinamento, não é só um aprendizado para o momento que tu tá vivendo. É algo que tu vai aprender e vai utilizar para o resto da tua vida. Então é pra vida. Só que durante um ano inteirinho eu vou estar ali junto contigo, do teu lado, segurando na tua mão, te conduzindo, abrindo os teus olhos. Lembra quando eu falei para vocês que a minha aluna veio lá me falar do exercício que ela não estava conseguindo? Pelo WhatsApp, ali pelo suporte. Nossa, destravou muita coisa. O simples fato dela chegar em mim e dizer, ó, não tô conseguindo fazer o exercício, me fazer uma pergunta, eu devolvi para ela 2, 3 perguntas que não só trouxeram as respostas para ela do exercício, como também ela identificou várias travas que ela tinha ali para resolver. E é claro que a gente já se encaminha para resolver. Então não faz sentido tu ficar aí tentando sozinha. Tá? Então vamos combinar. Tu vai pegar tudo isso aqui hoje, tu vai tomar uma decisão. Ok, eu vou dar um jeito. Eu não vou mais me limitar a isso. Eu entendi que existem várias coisas aí por trás e eu preciso resolver. E a partir de hoje eu vou resolver porque eu não quero mais viver assim. Bom, então estamos alinhados. Pode digitar aqui na live eu quero, pode digitar abaixo da live eu quero se está assistindo a gravação. Ou tu vai me chamar lá no direct e tu vai me dizer, ó, assistir, vim da live. E é importante tu dizer que veio da live, porque quem vem da live tem benefícios adicionais, tá? Vim da live, eu entendi tudo que tu falou, tenho trava com venda, tenho trava com dinheiro e quero resolver. E aí a gente vai resolver de uma vez por todas. Porque você não merece viver assim. Chega, né, gente? Quanto tempo tu tá enrolada com tudo isso? E nada do que tu tentou até hoje resolveu. Vamos resolver o mal pela raiz? Então tá combinado. Certo? Combinado, então. Te espero aqui do outro lado. E, gente, independente de tu ter decidido, entendi, quero resolver, vou entrar no programa, não. Me chama de qualquer forma. Me conta qual é a tua trava. Deixa eu te dar um direcionamento, um primeiro direcionamento, para te decidir dar ou não o próximo passo. Só que o que tu não pode? Pegar tudo isso aqui e não fazer nada. Então, o mínimo que tu precisa fazer hoje é digitar que eu quero ou me chamar lá no direct. Os próximos passos tu vai resolver depois. Mas eu preciso te tirar da inércia. Depois que tu dá esse primeiro passo, as coisas vão caminhar para a solução. Tá? Eu preciso que tu entenda disso também, que é muito importante. Então, é isso. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. Amanhã a gente se encontra aqui de novo. E eu espero de coração que tu não fique só com o conteúdo da live.
Eu desejo de coração que tu dê o teu primeiro passo para resolver. E se a tua escolha for resolver comigo, eu te espero aqui do outro lado. Mas não fica com isso, não guarda esse conteúdo aí para ti. Compartilha com outras pessoas que tu sabe que precisam desse conteúdo. Assiste a live de novo, que eu tenho certeza que várias fichas aí foram caindo. Inclusive, tu pode te identificar com várias questões aqui que te travam e já me trazer lá no direct. Ó, Letícia, eu assisti a live, eu identifiquei. Quando eu era criança, aconteceu isso, isso, isso. Deve ser por isso que eu tenho problema com dinheiro. E eu já vou te dar um direcionamento ali de como resolver. Combinado? Então tá bom. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.